Olá, o programa Nossa Paraíba de hoje te leva por um passeio através do patrimônio histórico-religioso, mostrando edificações que datam dos primórdios da colonização do estado da Paraíba. Nosso roteiro chega a Santa Rita, visitando locais reais que serviram de cenário a obras literárias de José Lins do Rego e José Américo de Almeida. Nossa Paraíba está no ar. Esse acervo remonta à história do nosso povo a partir do século XVI e representa um dos maiores da Paraíba, formando um conjunto arquitetônico denominado de Patrimônio da Várzea. A cidade de Santa Rita foi o segundo núcleo de povoamento do estado. Aqui foi construída a primeira capela da Paraíba, a Capela de São Sebastião, edificada em 1587. 2 anos após a fundação da capitania Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa. Santa Rita, ela surge como o segundo núcleo de povoamento mais antigo da Paraíba. Depois da colonização, da conquista de Felipe Nossa Senhora das Neves, que é João Pessoa, um ano depois praticamente, o Martim Leitão, que é ouvidor-mor de Pernambuco, capitão-mor da Paraíba, ele passa por essas terras, que hoje é Tibirifábrica, e percebe que o território era bom, e a terra era boa em Massapê para o plantio de cana-de-açúcar. Ele estava vindo para exterminar os indígenas daqui, então, nesse momento, ele resolve construir o primeiro engenho da Paraíba, movido pelas águas do rio Tibiri, então é chamado Engenho Del Rey, hoje traduzindo para o português atual, seria Engenho Real, Tibiri, porque era usado pela água do rio Tibiri. Então, isso aconteceu exatamente em 23 de dezembro de 1586, um ano depois da conquista da Paraíba. Então, foi assim que Santa Rita surgiu. Ela surge da zona rural para a urbana. Então, o primeiro núcleo da Paraíba, o segundo núcleo da Paraíba, surge na zona rural. Então, essas terras eram, na verdade, ocupadas por meio de engenhos. Quando Martim Leitão sai daqui para a atual Serra da Raiz, que na época era chamada Serra de Copaoba, para exterminar os indígenas que habitavam aqui, que eram os Potiguara, ele resolve mandar construir um forte com material que se tinha. Então, era um forte de massapê, de pau a pique, teria em torno de 1,10 m de largura. E cercaria todo o engenho, e a capela, possivelmente. Então, ele sai em 23 de dezembro e volta em 20 de janeiro de 1587. Então, chegando aqui, era dia de São Sebastião. Aí dá o nome, então, ao forte de São Sebastião. E a capela, consequentemente, também termina tendo o nome desse santo, São Sebastião, que é muito simbólico também para os portugueses. Como havia um acordo da Igreja e o Estado português, então, nas novas terras, que era o Brasil, eles construíam um engenho juntamente com a capela. A capela, ela resume a vida, Em que sentido? Desde o nascimento, batismo, até mesmo o sepultamento. Então, todo o processo da vida acontecia dentro das igrejas, dentro da capela, Então, a fábrica, o banguê, o engenho, ele também tem esse anexo, que seria a igreja, que era uma forma de união do Estado e a coroa. Como Santa Rita foi uma terra de engenhos, então, consequentemente, tem muitas capelas. Algumas estão em ruínas, que não dá mais para reaproveitá-las, restaurá-las, e outras ainda conservam ainda o histórico, todo esse processo que foi o período colonial. Nós temos em Santa Rita o maior núcleo, o maior conjunto arquitetônico do período colonial e período imperial. São Gabriel fazia parte do engenho, chamado Engenho do Meio, também chamado Engenho Gabriel. Seria do século XVII, finalzinho do século XVI para XVII, que é o período que surge muitos engenhos aqui. Agora, a importância que se dá à Capela de São Gabriel é por uma história, por uma lenda de Amaro Gomes Coutinho,
que era proprietário também daquele engenho, e que participou da Revolução, né, pernambucana, em 1817, e, consequentemente, ele foi morto e teve sua cabeça dissipada. Então, dizem que foi sepultada a cabeça nesse engenho, né, nessa igreja. Então, por isso a importância da igreja de São Gabriel. A capela de São Gonçalo, provavelmente datada de 1700, abriga uma bela e raríssima nave hexagonal. A capela de patrocínio, também chamada São Gonçalo, porque aí depende do santo e do período, porque esses santos orágonos, eles eram modificados de lugar de acordo com a devoção do proprietário das terras. A capela de patrocínio, ela tem 6 naves, então ela é bem diferenciada, né? É um estilo barroco, agora um barroco bem trabalhado para ser um barroco rural, muito bem trabalhado, com a sua porta, sua nave, né? Ela tem uma dimensão tridimensional, a fachada, então o que simbolizaria a divindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ela tem uma abóbada, né, uma cúpula assim, arredondada, que era muito comum, tanto nas construções renascentistas, como também no barroco. Então, ela se torna o diferencial das capelas de Santa Rita. Tá? Ela é pequena, mas também grande, alta, suficiente, para que o homem se sentisse pequeno, porque era o objetivo do barroco, fazer com que o homem se sinta pequeno diante da grandiosidade de Deus. E de que forma isso poderia acontecer? Através da altura das capelas de igrejas. Era muito comum em Minas Gerais, depois em Pernambuco, as irmandades, certo? As irmandades aconteceram em Minas Gerais porque houve um período de proibição dos padres também naquela região. Então, os leigos construíam igrejas com a devoção que eles tinham, né, aos santos e, consequentemente, eram igrejas para brancos, irmandades para os negros, né, e para pardos também. Santa Rita, ela também vai ter irmandades de pardos, né? Então, logo no início, havia 2 igrejas. A que hoje é matriz, né? O Santuário de Santa Rita de Cássia, que era a exclusividade dos brancos, da aristocracia, e próxima, onde hoje é a Escola João Úrsulo, havia uma igreja, que era a Igreja dos Pretos, né? Então, como os pardos, que eram homens livres e mais descendentes de negros, não queriam participar da Irmandade dos Pretos, né, da Igreja dos Pretos, pela condição social em que os homens negros se encontravam, que era na escravidão, e nem poderia assistir à missa na Igreja dos Brancos. Então, em 1851, eles criaram a Irmandade dos Pardos, em Santa Rita, que é a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Tá? Era uma irmandade exclusiva de homens pardos e livres. Eles não aceitavam negros, desde que esse negro tivesse contribuído para a construção da igreja. Então, havia uma segregação que hoje, para nós, é um tanto estranha, mas na época, era a forma como o Brasil se organizava, como a religiosidade se organizava, como as segregações sociais eram tão naturalizadas, né? Era o cotidiano das pessoas. Lugares para os negros, lugares para os brancos, lugares para os pardos. O padre Melibeu, ele é responsável pelas intervenções que vão acontecer na Igreja Matriz Santa Rita, que era uma igreja com uma arquitetura muito simples, chamada de chão hoje, né, que alguns chamavam de maneirista. Então ele resolve construir a torre da igreja e torná-la o estilo que nós conhecemos hoje, que é um estilo eclético. Quando ele estava construindo tudo isso, ele fez vários eventos que era para o pessoal conseguir verba para a construção. Isso aconteceu em 1932, que era o início da construção da torre, né? Então, o que acontece? Passam a dizer que ele estava desviando dinheiro. Devido a esse mal-estar criado por alguns participantes da igreja, ele termina infartando, né? Então, a partir daí, da ausência do padre Melibeu,
vem então Monsenhor Rafael de Barros, que conclui, um ano depois, a torre da Igreja Matriz de Santa Rita. E o que nós temos hoje da igreja, com todas as intervenções do século XX, ela é dada exatamente nesse período do padre Melibeu ao Monsenhor Rafael de Barros. Exatamente no governo de Adjemiro de Figueiredo, 1936, Adjemiro começa um processo de modernização das cidades e destrói a Igreja dos Pretos, em Santa Rita, e vai ser construída, que é a do Rosário, vai ser construída muito distante, onde não era habitado na época. Isso era uma intenção, né, camuflada para poder apagar o passado da escravidão. Então, várias igrejas negras, dos negros, foram demolidas na Paraíba toda. Não foi só em Santa Rita. A desculpa era de que era uma modernização, abriu uma rua, né? Mas, na verdade, a intenção era exatamente apagar o período da escravidão. O município de Santa Rita já abrigou 26 edificações religiosas entre igrejas e capelas. Atualmente, o seu acervo conta com 18 templos. Não perca, no próximo bloco você vai conhecer curiosidades sobre a Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, além da curiosa segregação racial que fez surgir na cidade igreja para brancos, pretos e pardos. Voltamos em instantes.